Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Nem preciso dizer, né? Que é sempre um prazer muito grande receber você por aqui. Você não é inscrito ainda? Se inscreva, comente, curta, compartilhe, faça parte desse canal. E aproveita, aciona o sininho para sempre que tiver um vídeo novo, você ser comunicado, avisado. Jesus, a paz de Cristo, amém, irmão? Glória a Deus. Como é importante a gente buscar a presença de Deus, como é maravilhoso. É um texto muito conhecido, irmão, mas nós vamos ver como é importante a gente buscar Jesus no momento difícil da nossa vida e também no momento da nossa alegria, né, das bênçãos que Deus tem nos dado. Como é lindo a gente buscar a Deus, reconhecer o que Deus faz na nossa vida. Mas infelizmente são poucos que voltam para agradecer a Deus pelo milagre, voltam para buscar a Deus, seguir a Ele. Infelizmente são poucos, mas Jesus mesmo assim é lindo, maravilhoso, sempre está socorrendo aqueles que estão na luta, na dificuldade. Nós vamos ver aqui na palavra, irmão, como é importante a gente buscar a Cristo, se lançar aos pés do Senhor, porque só Jesus Cristo que pode fazer o milagre na nossa vida. No momento mais difícil, quando nós clamamos por Ele, Ele vem com socorro, amém, irmão? Aleluia. Então vamos para a palavra, vamos aqui ver o que diz a palavra. Marcos capítulo 5, versículo 21 diz assim: tendo Jesus voltado no mar para outro lado, fluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo. Vendo, prostou-se aos seus pés, insistentemente lhe suplicou: minha filha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que ela seja salva e viverás. Jesus foi cuidado. Amém, irmão? Então nós vemos aqui que esse pai desesperado, vendo a situação ali da sua filha, poderia ter ficado lá junto com a sua esposa, cuidando dela, mas ele tomou uma decisão séria. Primeiramente ele foi buscar ajuda. O único que poderia ajudar era Jesus. E como ele mesmo diz aqui, veja como é importante a gente usar a palavra, mesmo no meio da dificuldade, da situação, usar a palavra de fé. Porque ele se prostra aos pés de Jesus, ele chama primeiramente a atenção de Cristo, e quando chama a atenção do Senhor, ele faz um pedido, irmão. Ele pede para que Jesus venha com ele. E tem mais, veja a confiança, veja a fé dele. Ele sabe que se Jesus colocar a mão sobre a filha dele, ela ficará curada. Não importa qual é o problema da enfermidade, mesmo que o médico desenganou, mas ele tinha certeza, a confiança, que Jesus colocando a mão sobre a filha dele, ela seria curada. Foi isso que ele pediu. Ele diz: impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Amém? Então você veja que quando ele saiu da sua casa, ele viu que a filha estava muito mal mesmo, muito mal. Mas ele não deixou que o medo, o desespero atrapalhasse dele ir até Jesus. Quantas pessoas estão sofrendo, mas ela mesmo assim ainda não dá um passo até Jesus, não busca o Senhor. Porque você veja, Jesus, ele vai fazer a parte dele, mas nós também temos que fazer a nossa, meu.
receber um milagre. Vou dizer, olha por mim, olha, apresente a minha vida em orações, até a pessoa ora, mas ela não quer fazer também a parte dela, de buscar a Deus. Ela quer receber o milagre, mas ela quer se esforçar. Você veja que todos aqueles que receberam o milagre se esforçaram, fizeram a parte dele. Por isso que Jesus disse: foi a tua fé que te salvou. Imagine se esse pai aqui ficasse em casa. Como é que ele ia receber o milagre? Para ele receber o milagre, ele foi até Jesus. Chegando até Jesus, ele ouviu a pregação da palavra, ele viu a ministração da palavra do Senhor, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação do Evangelho. Como a pessoa vai tomar posse do milagre se ela não está ouvindo a palavra? Como vai despertar dentro dela essa fé? Como é que ela vai entender que Jesus já levou sobre si as dores e as enfermidades, se ela não vem à casa de Deus? Se ela não vem à casa do Senhor para ouvir a palavra? Fica difícil. Você veja que ele chegou até Jesus e disse: Senhor, se o Senhor colocar a mão sobre ela, ela vai ser salva e vai viver. Jesus foi com ele. Jesus tem o maior prazer de ir com a gente quando nós determinamos, quando nós confiamos nele. Então Jesus foi indo com ele, e no meio do caminho sempre se levanta alguma pessoa para atrapalhar a nossa vitória. Se levantou uma pessoa, foi de encontro com eles, dizendo, versículo 35: falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu. Por que andas? E por que ainda, por que ainda incomodas o mestre? Você veja que a pessoa, quando chegou com essa palavra, dizendo: olha, não adianta não Jesus vir mais não, a menina já morreu a menina. Por que você está pedindo ajuda ao Senhor Jesus aí? A menina já morreu. Você veja que esta palavra poderia ter atrapalhado o grande milagre. Só que quando Jesus ouviu isso, Jesus ensinou a ele a não dar ouvido a esta palavra. Nós temos que ficar com a palavra de Deus, irmão, e não com a palavra da dúvida, porque a dúvida vai nos atrapalhar. Versículo 36 diz assim: mas Jesus, sem acudir a tais palavras, não deu valor a essa palavra negativa, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que planteavam muito. Ao entrar, lhe disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E o que aconteceu quando Jesus falou isso? Riram-se dele, riram de Jesus. As pessoas estavam ali chorando, desesperadas, porque a menina já estava morta. Você veja que Jesus chamou alguns para ir com ele nessa casa. Jesus não quer que todo mundo entrasse ali com ele, porque com certeza tem mais pessoas com palavras de dúvida, com palavras negativas. Olha, morreu, não tem jeito, é impossível. Bom, Jesus ele quer que você ficamos com a palavra de fé, porque
situação vai passar em nome de Jesus, amém, irmão? Assim como passou aqueles casos, Jesus disse: ela está dormindo. Todo mundo começou a rir, todo mundo começou a duvidar. E a Bíblia diz: e tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança, e os que vieram com ele, entrou onde ela estava. Você veja que Jesus pediu para todo mundo sair ali daquela casa, ficasse só o pai e a mãe, e ali Pedro, Tiago e João, naquele momento, porque o milagre agora ia acontecer, amém? O pai, por causa da fé dele, da determinação dele, ele ia ver um grande milagre, a restituição da sua família, da sua filha, curada, liberta, restaurada. E a Bíblia diz assim: e tomando pela mão, disse-lhe: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se o quê? A andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhe expressamente que ninguém o soubesse, e mandou que desse de comer a menina. Amém? Vamos entender aqui, um milagre desse tamanho, muitas pessoas iam começar a seguir Jesus, mas ia seguir por seguir. Você veja que logo no começo Jesus disse: a menina não morreu, ela está dormindo. Está dormindo. Porque se Jesus falasse: a menina morreu, mas eu vou ressuscitar, aquele povo todo ali ia começar a seguir Jesus, mas não ia se converter. Por isso que Jesus, quando fez o milagre, falou para os pais: não conta para ninguém, porque a menina estava morta, ele ressuscitou. Mas Jesus, ele quer que as pessoas venham seguir ele por amor e não por benefícios, porque tem muita gente que é muito fácil buscar Jesus para resolver o problema. Todo mundo, quando está passando por uma luta, dificuldade, se você começa a convidar, ele vem. Mas quando recebe o milagre, ele não vem mais. Por isso que Jesus, ele quer que as pessoas busquem ele por amor. Se Jesus aqui falar só: realmente a menina morreu, mas ressuscitou aqui, todo mundo estava com ele, mas seria poucos que iam se converter verdadeiramente. Você veja que quando Jesus estava pregando, muita gente estava ali, irmão, mas muitos estavam para receber o seu milagre. Quando Jesus estava multiplicando pão, peixe, todo mundo estava indo. Olha, ele consegue multiplicar pão e peixe. E todo mundo queria comer, irmão. Mas na hora de ver realmente quem é fiel, quem realmente está alicerçado na palavra, são poucos que ficam. Quando Jesus foi preso, quando Jesus estava sendo julgado, cadê a multidão a favor de Jesus? A multidão ficou a favor de Barrabás. Muitos se afastaram, muitos correram, cada um foi viver a sua vida. Poucos ficaram aos pés de Jesus, até no último momento dele, porque a maioria foi embora. Porque quando a pessoa realmente tem um encontro com Cristo, ela não larga Jesus por nada, por nada. Ela está ali, perseverante, porque ela sabe que Jesus sofreu por ela, por ele, para dar vida eterna. Mas quando a pessoa só quer um milagre, é só ela receber a bênção dela, é só receber aquilo que tanto sonhou, desejou, que você vai ver que ela não tem mais tempo de vir à casa de Deus, ela não tem mais tempo de fazer a obra de Deus, ela começa a se esfriar na fé,
Quando menos espera, ela está vivendo a vida dela e não está mais buscando ao Senhor. São muitos. Por isso que Jesus fez questão: não fala nada, não conte nada para ninguém. Porque Jesus estava trabalhando, irmão, pregando para as pessoas realmente conhecer a Deus, realmente saber como Deus é bom. Deus entregou seu próprio Filho para nos salvar. A maior bênção que nós temos é a nossa salvação, meu irmão. As bênçãos materiais aqui, ela vem, ela supre as nossas necessidades, quando nós buscamos primeiramente Deus na nossa vida. Por isso que a Bíblia diz: buscar primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, que as demais coisas serão acrescentadas. Mas as pessoas querem receber o milagre, mas não querem receber o abençoador. É só você ver quantas pessoas estão buscando a Deus nesse momento. São poucos que estão buscando a Deus. E aqui muitos viram a menina agora comendo, se alimentando, imaginando, dizer: como é que pode? Ela estava morta. Eles diziam: não, estava morta, estava dormindo. Estava dormindo. E ali nós vemos que muitas pessoas ficaram admiradas, porque as pessoas, irmão, ela quer ver o milagre físico, mas quantos milagres espirituais Deus está operando na nossa vida, dando livramento, visitando nossos familiares, dando oportunidade para muitos conhecer a Ele. Só a gente estar na presença de Deus é um grande milagre, meu irmão. Mas como esse pai buscou a Jesus, entregou a sua vida para Jesus, se lançou aos pés de Jesus, a filha dele foi curada, a filha dele ressuscitou. Amém? O pai e a mãe viram ali como Jesus Cristo é fiel, como Jesus Cristo é maravilhoso. Porque se não fosse Jesus, eles não teriam mais a filha dele. Eles iam sepultar aquela jovem. Mas Jesus viu a fé dele, viu que ele chegou até Jesus e ficou desesperado, chorando. Ele disse: Senhor, dobrou ali o seu joelho aos pés de Cristo, suplicou, pediu e determinou: disse: se o Senhor colocar a mão sobre ela, ela será salva e viverá. E Jesus, olhando para ele, disse: realmente, vou até a sua casa. E quando chega ali, aí tem uma pessoa usada pelo mal querendo roubar a bênção dele, dizendo: não incomoda mais o mestre, não adianta mais, a menina está morta. E Jesus disse: calma, não dá ouvido essa palavra não. Ela não está morta, está dormindo, e ela agora vai despertar. Amém? E assim Jesus fez o milagre. Mas Jesus mandou todas aquelas pessoas incrédulas sair. Pode ser, tirar todos, porque a incredulidade só atrapalha. Por isso que nós temos que pedir a Deus algo e ficar para nós. Muitas vezes nós falamos, nós não sabemos quem está ao nosso redor. Às vezes a pessoa é incrédula, e quando menos espera, não tem jeito, é impossível. Aí você dá ouvido a esta palavra, perde a bênção. Por isso que é importante a gente ficar em silêncio, falando com Deus, amém? E quando Deus fazer um milagre, a gente dá o culto e ação de graça, amém, irmão? Aleluia! É assim que opera, porque as pessoas que não têm conhecimento com Cristo, ela vai duvidar. Mas quem tem conhecimento de Cristo, ela não duvida. Ela busca Jesus, amém? E ela recebe a vitória. Por isso que Jairo foi até Jesus, porque Jairo sabia que Jesus tinha todo o poder para repreender a morte, para repreender a doença, para repreender toda a situação contrária que tinha se levantado sobre a casa dele, sobre a família dele. E por isso que ele foi buscar ajuda, e o único que pode ajudar é Jesus Cristo.